Olá, Tânia, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui sempre nas lives. Gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, Andréia. Andréia, saudade. Saudade de você. Pessoal, a gente está entrando agora na nossa segunda live da maratona de hoje. Nós temos 4 lives. Cláudia também está aqui de volta. Pessoal, tem gente que está acompanhando a maratona live a live. Eu estou muito feliz, viu? Pela disposição de vocês, pela confiança de vocês. Muito obrigada, viu? Rejane Reis Psi, muito obrigada pela presença. Grube Bárbara, que está chegando aqui. A gente vai agora para a nossa segunda live de hoje. O tema é um breve olhar sobre o fenômeno da depressão infantil no contexto escolar. O valor do livro, se eu não estiver enganada, é R$ 43,90. Tá? Se eu não estiver enganada, R$ 43,90. A Bianca acabou de chegar aqui para conversar com a gente. Espera aí, vou mandar o convite para ela. Nós enviamos pelos correios. Vocês podem adquirir o livro com qualquer uma das coautoras, tá? Todas nós temos os livros. Tem o frete, que é o frete para livro nos correios, que eu não lembro exatamente quanto é o valor agora. Mas deve estar em torno aí de 10, 15 reais. E aí vocês fazem a compra e recebem aí na casa de vocês via correios, tá? E vocês escolhem com quem vocês querem comprar, e aí vai chegar aí autografado, que cada uma das coautoras aí vai ter o imenso prazer, e vão ficar aí orgulhosas de poder autografar, fazendo dedicatória do livro. Vou chamar a Bianca então para vir conversar com a gente, tá? Desculpa o atraso, mas a internet ajuda, às vezes ela atrapalha. E a Bianca tá... Seja bem-vinda, Bianca. Seja bem-vinda. Olá! Oi, Cris. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tá um pouquinho de delay. Tá um pouquinho de delay aqui o seu vídeo, Cris. Você fala e depois ainda sua boca continua mexendo, mas eu acho que se eu me direcionar pela sua fala, eu acho que a gente se entende. Eu consigo... Peraí, eu tô vendo que eu tô travando. Eu consigo me ver aqui, gente. Começou agora isso, peraí. Deixa eu ver aqui, o que eu faço? O pessoal tá travando para vocês aí também? Eu tô me travando, porque eu tô vendo que eu tô travada. A voz não tá travando para mim, só a imagem. A imagem? Vou tentar ficar bem quietinha assim para não te atrapalhar. Tá certo. Pessoal, boa tarde. Quem está chegando aí, vocês conseguem me ouvir? A imagem da Bianca está chegando aí para vocês. O importante é vocês ouvirem e verem bem a Bianca, que é que vem trazendo para a gente aí o nosso bate-papo sobre o capítulo do livro dela. A Cláudia perguntou o valor do livro.
Cláudia, o valor do livro, se eu não estiver enganada, é R$ 43,90. Eu acho que é isso mesmo que eu conferi essa semana com a editora. Você pode receber pelos correios com qualquer uma das coautoras, é só você entrar em contato com aquela que você quiser. E aí, estava falando aqui, Bianca, que qualquer uma de nós vai ter o imenso prazer de mandar o livro autografado. Eu vou ficar feliz da vida. Eu vi, eu estava acompanhando a live da Bia, eu vi você falando, né? Então é só pedir pra gente, a gente já manda o autógrafo, uma Isso, dedicatória e vocês vão ter um material muito legal, assim, um material muito rico, porque somos em 26, né, Cris? Tem muito isso. conteúdo legal. E olha que aqui nas lives, 16 coautoras vieram participar, né? Então nós temos aí mais uns 10 capítulos que também são, Caramba! caramba, maravilhosos e que vocês, se tiverem acesso ao livro, vão poder ter conhecimento, porque tem assuntos muito legais que ficaram de fora, mas está tudo bem. O importante é que a gente está aqui para falar, para divulgar, para passar conhecimento, para ajudar as pessoas. Cláudia, pode ser comigo, pode ser com a Bianca, é só entrar em contato no direct, tá? Então, Bianca, fala de Vamos lá? você, se apresenta, fala do seu trabalho. É um prazer estar recebendo você aqui pela primeira vez aqui na página. E eu vou tentar ficar E eu quietinha porque estou ficando nervosa de me olhar. de se ver travando, né? E eu tô super feliz, assim, porque é a minha primeira live, eu sempre quis fazer uma live, mas parece que psicólogo tem medo de live, né? Então eu falei, não, sozinha na primeira eu não quero, então eu chamei umas colegas, mas nunca rolou, ai, por que não? Porque, enfim, eu fiquei super feliz com o seu convite e gostaria muito de agradecer, né? Você está disponibilizando esse espaço para a gente falar de temas tão importantes. É uma Bom, honra. pode falar. É uma honra receber você aqui. E o seu capítulo no livro é um capítulo que eu acho assim muito importante, um breve olhar sobre o fenômeno da depressão infantil no contexto escolar. Falar sobre a depressão, assim como falar sobre a automutilação, sobre o suicídio, enfim, são temas polêmicos que muitas vezes os professores não discutem, a família não discute, por medo, por vergonha, por insegurança. Então, São levantar esse temas tipo de tabus, né? isso, levantar esse tipo de debate, trazer esse tema como esse, temas como esse é muito importante. Então, fique à vontade, o palco é seu, tá? Certo. Vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Então, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga clínica. Eu vejo que muitos dos colegas que têm participado aqui das lives são professores, né? Eu não sou professora, mas talvez ainda, né? Não sou professora infantil, assim, de adolescente, mas eu tenho uma ideia aí de seguir como professora universitária, né? Penso em fazer um mestrado e caminhar assim nessa área. Então, como que eu fui parar, né, nessa coisa escolar? Tudo começou, né, minha experiência é só clínica, mas eu comecei a receber muita demanda de criança com questões escolares, com questões de aprendizagem, com questões de comportamento na escola, então eu precisei começar a fazer esse contato com a escola. E eu comecei a perceber o quanto tudo isso é muito angustiante, eu precisei ir atrás, né? Preciso estudar sobre isso, né? Porque isso é uma coisa que tá aparecendo muito forte. E é engraçado que eu tô me sentindo assim nesse momento, parece que eu tô falando do passado, né? Porque eu tô falando do tempo que todo mundo ia para a escola, né? Do tempo lá de fevereiro, onde tudo era normal, tava todo mundo indo para a escola. Parece que eu tô falando um pouquinho lá atrás, porque a gente não sabe como vai ser, né? Como vai ser esse tal desse novo normal que todo mundo tá falando, né? Como será que essas crianças vão voltar para a escola, né? E aí, com toda essa demanda, eu falei, puxa, eu preciso estudar, né? Eu preciso entender mais sobre isso. Aí eu acabei entrando no curso do nosso querido Bruno, e Uhum. lá, né, ele tem uma proposta lá de fazer mentoria sobre vários temas da psicologia. Aí me deparei com a mentoria da Larissa, né? O psicólogo vai à escola. Eu falei, opa, é ali que eu tô precisando ir. Uhum. Aí foi muito legal, né? Porque a gente fez o nosso workbook, que é para professores, né? São atividades para trabalhar algumas questões emocionais com os professores, um material muito legal também. Aí nós desenvolvemos esse material assim, nossa, deu para aprender muita coisa, né? Estando em contato com Uhum. vocês, né? Com todos os coautores também.
E aí depois acabou passando um tempinho e tal, e a Larissa me convidou para fazer esse livro, né? Aí eu fiquei super feliz e acabei optando por esse tema. Esse tema é um tema tão forte, eu acho que ele tem a ver muito com o seu também, né, Cris? Que você fala de ansiedade. Eu tenho, Isso, é, eu tenho a percepção de que as duas andam muito juntas, né? Depressão e ansiedade. isso. A depressão e a ansiedade são temas que pouco são falados na escola e que podem trazer muito sofrimento às crianças, aos adolescentes, porque eles quase sempre são confundidos com outras situações, não são valorizados da maneira que deveriam, e isso acaba trazendo para as crianças e jovens que passam por esse tipo de situação muito sofrimento. Uhum. E na criança, né? Na criança e no adolescente também eu acho tão complicado, por quê? Porque eles estão em desenvolvimento. Então, assim, né? Às vezes eu acho que o tema do meu livro pode dar a impressão de assim, nossa, parece que está querendo diagnosticar, patologizar. Não é isso, né? Mas eu acho que a gente precisa perceber quando tem algo errado com aquela criança, com aquele adolescente, né? Que são umas das coisinhas que eu vou pontuar aqui para vocês que são importantes da gente perceber, né? Uhum. E o pessoal, gostaria que o pessoal respondesse aí para mim. E aí, vocês acham que criança tem depressão ou não? E aí, Depressão é pessoal? coisa de criança? Coloquem aí as perguntas. Vocês acham que crianças podem ter depressão? Ou será que é só tristeza, só é birra, só é pirraça? Que, aliás, acho que a Bianca vai falar um pouquinho sobre essa questão aí, né? Chamar atenção, né? Falar, ah, ele só tá querendo chamar atenção, né? Aí Tá quando querendo. aparece, quando aparece essa queixa para mim, bom, se tá precisando chamar atenção é porque tá faltando, então, né? Uhum, verdade. Isso aí é a primeira coisa que você tem que parar para pensar, né? Epa, por que essa criança está chamando atenção? Uhum. Então aí, tá aí o pessoal respondendo que sim. Isso. Não deveria mais ter, é verdade, Bia. Não deveria mesmo, mas infelizmente, junto com a ansiedade, aí acabou se tornando o mal do século, né? As duas Uhum, juntas. Sim, sim. Todo todo mundo, mundo né? respondendo que sim. Porque assim, né, gente, o que assim, eu fiquei me questionando é porque em adultos o tempo todo estão falando depressão, depressão, depressão. Tá, mas e as crianças? Eu falei, por que que não tem estudo sobre depressão infantil? E não tem mesmo, viu, gente? É muito escasso. A gente precisa trabalhar mais com esse material. Aí eu fui ver, tá até aqui no comecinho do livro, né? Eu tô com ele aqui, ó, gente. Tá na mão Ah, aqui, sempre do ladinho. Aí a Cris também. E aí eu vi aqui, deixa eu até abrir aqui para não falar o ano errado para vocês. Mas olha só, quer ver? Já até decorei aqui que meu capítulo está na página 40, tá, gente? Aqui, ó. Desde 1621, as pessoas já começaram a descrever alguns sintomas de depressão em crianças. E assim, por que a comunidade científica deixou um pouco de estudar isso? Eu fiquei com essa questão, assim, mas eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei um pouquinho no começo, né? Dessa questão do desenvolvimento, da criança ainda estar se desenvolvendo, e tem muitas questões que se misturam com a depressão. E acredito com a ansiedade também, as duas já se misturam, e outras questões que eu vou falar agora para vocês, né? uhum. Bom, e a depressão da criança, ela é igual ou é diferente do adulto? O que vocês acham? Ótima pergunta. Não é? É, tem aí uma pergunta aqui. Vou ler a pergunta para você já responder enquanto o pessoal vai elaborando aí essa sua pergunta Tá. aí, viu? Ó, pessoal, o que Uhum. que vocês acham? Depressão infantil e depressão em adultos é igual ou é diferente? Cláudia colocou assim: falta de limites pode ser encarada como uma depressão? Ótima pergunta. Falta de limites. Eu acho que a falta de limites, o que ela leva? Ela leva a criança a não saber lidar com a frustração, né? Vai ser aquele tipo de criança, né? Às vezes chega a queixa pra gente, ah, meu filho não sabe ouvir não. Que caminha nesse sentido da falta de limite. E aí eu acho que pode ter uma tendência sim, porque se a criança ela não se acostuma com essas frustrações, né?
que é até meio triste isso, né? Mas eu falo que conforme a criança vai crescendo, as frustrações da vida vão aumentando, né? Se ela não aprende a lidar com isso, ela vai se frustrar e ela vai ficar triste e pode levar a uma depressão, sim. Viu, gente? Deixa eu E ver aqui aí? se tem respostas. Tem respostas aí? Vamos ver. Tem. Sempre filhos, que a Andrea Krug colocou assim, diferente, porque a criança apresenta agressividade como um dos sintomas. Aqui que colocou sim, acho que podem ter depressão sim, nossa, é da primeira pergunta. Deixa eu ver se tem mais. Não, tem aqui a Beatriz, depressão infantil e de adultos são semelhantes. Então, vamos aí explicar para o Sim. pessoal. Eu acho também que elas são semelhantes, mas têm as suas diferenças, né? Eu acho que tem sempre, é claro que cada criança é singular, cada criança tem o seu modo, mas eu gosto de sempre colocar dois posicionamentos. Tem aquela criança, como a Andrea falou, que ela vai ser agressiva, e tem a criança que vai ser a recolhida, a isolada. Então a gente precisa ficar de olho nas duas coisas. Aí a gente entra na questão da tristeza, né? Depressão é só tristeza? Eu tive uma colega que estava me contando umas coisas da vida, ela me falou assim: minha filha, eu acho que ela não está deprimida, porque ela não está chorando, ela não está triste assim. Eu falei: peraí, mas no adulto também. A depressão ela pode se dar pelo modo da raiva, da irritação, descontentamento, né? E a depressão também, eu estava até lendo um artigo que o nome era depressão sorridente. Então, tem gente que está deprimido, mas está levando a vida, está fazendo as coisas, mas não está bem, está sorrindo, né? Às vezes aparecem questões de suicídio. Mas no dia anterior ele tirou uma foto sorrindo, né? É porque é assim, é uma coisa que é muito mascarada e a gente precisa, como a Bia falou na live dela, ter esse olhar afinado, né? Claro que o professor, a escola não tem essa capacidade de diagnosticar, né? Mas eu acho que é importante saber ver alguns comportamentos que as crianças têm que podem estar indicando alguma coisa, né? Uhum. Agora, vou falar um pouquinho dos sintomas aqui, como que a depressão pode aparecer na criança. Ela pode aparecer através do TDAH, ou só do TDA, né? Ou só do déficit de atenção sozinho, ou com hiperatividade também. A agitação, a falta de atenção, a falta de concentração. Que mais? Baixa autoestima, né? A criança ela pode ter uma fala assim de sempre que ela não consegue, eu não consigo, eu não sei, fica se colocando defeitos, né? Eu me acho feio, eu me acho burro, né? Então já são alguns sinais que a gente precisa ficar olhando. Criança que tem muito medo de tudo. A questão da tristeza, né? Que se sentir triste é normal. Agora a gente precisa acompanhar o quanto isso está durando, né? O quanto essa tristeza está durando. E a questão da raiva, né? Que é a questão até que a Andrea falou, da agressividade, uma criança muito agressiva pode ser um sinal de depressão também. Pode aparecer distúrbio de sono, essa criança não está conseguindo dormir direito, pede para ir para a cama dos pais no meio da madrugada. Enurese, né? Para quem aí não sabe o que é enurese, é a questão de fazer xixi na cama, principalmente durante a noite, onde costuma aparecer mais. E alguns tipos de dores abdominais, dores de cabeça, né? Então, tem aí suas semelhanças com a depressão dos adultos. Tudo certo, gente? Tá dando para entender? Vão interagindo aí para eu saber se eu tô falando claro, se não tá muito complicado. Para mim está super claro, estou super entendendo. É muito interessante a gente parar para pensar, né, que a criança tem esse comportamento, às vezes, de falar, tô com a barriga doendo,
Ah, tô com dor de cabeça. Muitas vezes como fuga para não estudar, fuga para não fazer alguma coisa que ela é Exatamente. chata, né? Mas o pai, a mãe, o professor, se a criança estiver na escola, tem que observar com que frequência isso acontece, de que forma isso ocorre, para se, né, ter um olhar apurado, desenvolver aí um cuidado com essa criança, né, Bianca? Infelizmente, eu acho que falta um pouco desse olhar, né? Dos pais. Às vezes eu vejo pais Uma... que falam, ah, não, é frescura, né? Ah, vamos sair da aula. A experiência que eu tive com escola, eu trabalhei muito tempo na parte administrativa de uma escola de dança. Então não foi escola mesmo, né? Uma escola de balé e tal. E assim, acontecia muito disso, né? Às vezes a criança já estava cansada da escola, né? Não queria fazer aula, e ai, tô com dor aqui, dor ali, vou embora. E, assim, surgiam muitas questões lá que acabaram me dando essa coisa também, né? Poxa, eu preciso me aproximar Uhum. dessas questões escolares. Uhum. Bom, Tem uma agora. pergunta aqui da Beatriz. Tem perguntas aqui para você. Bianca, o critério de tratamento é o mesmo? Os critérios diagnósticos, a forma de tratamento da depressão em criança e adulto? Acho que é isso que ela está perguntando. Sim, eu acho que assim, eu acho que para criança, eu acho que é interessante, com criança, eu não sou contra a medicação, tá, gente? Eu acho que assim, quando necessário, a pessoa precisa sim procurar um psiquiatra, porque senão o nosso caminho não anda, né? Às vezes a gente precisa da medicação para ajudar a psicoterapia a andar. Mas com a criança eu sou um pouco mais resistente. Então, eu acho que a primeira coisa é você procurar um psicólogo, né? Porque, assim, psicólogo, o que ele vai fazer? Eu sempre falo, psicólogo com criança, a gente não trabalha só com a criança. Né? O pai e a mãe acho que vai largar a criança lá na nossa mão uma hora e a gente vai resolver tudo, não é assim. Tanto que eu falo, olha, eu vou querer conversar com você, né? Seja quem levou, mãe, pai, eu vou querer conversar com a mãe, eu vou querer conversar com o pai, eu vou querer conversar com a avó, eu vou querer conversar com a escola, porque a gente precisa ter uma visão geral do que está acontecendo. Né? Minha abordagem é a fenomenologia existencial, eu falo o que está acontecendo na existência dessa criança, como as relações dela estão se dando em todos esses lugares, né? E aí eu Uhum. acho que daí já dá para a gente pegar muita coisa, entender muita coisa e encaminhar o processo de acordo com a questão da criança, o que estiver acontecendo na vida dela. Então eu sou um pouco mais resistente para a medicação com criança, né? Então, espera. Bianca, Agora... Oi. estão falando aqui que travou. Para mim tá passando normal aqui. Eu estou conversando contigo e estou acompanhando aqui pelo computador. Foi. Ué. Será que Peraí. travou, gente? Dá um sinal aí pra gente se tá tudo ok, se voltou. Deixa eu ver o pessoal respondendo aqui. Qualquer coisa a gente sai e entra de novo, mas É, será que estamos só nós duas aqui falando sozinha? não é? Vamos ver, Aí não tem esperar o pessoal sentido. responder. Não, porque eu estou É, acompanhando a live aqui pela tela do meu computador. Ah, tá ok. Pode continuar. Então, vamos fazer o seguinte: volta um pouquinho. Vê se você consegue reorganizar as ideias aí, volta um pouquinho. volta um pouquinho. Bom, então eu Isso. tava. Ajuda aí, me ajuda aí, Cris, lembrar onde que eu tava. A gente estava falando sobre os critérios diagnósticos, se a forma de Critérios. tratamento é a mesma entre crianças Então, e eu adultos. estava falando que eu sou um pouco mais resistente a mandar criança para medicação, né? Porque eu acho que a Isso. criança, a gente nunca trabalha sozinha, né? A gente vai olhar como que é a relação da mãe, né? Porque tem criança que às vezes fica com a avó, passa, né? Vai para a escola, passa a maior parte do tempo com a avó. Então, como é que é isso? Ver pai e mãe só à noite, né? Então eu procuro ver toda essa questão existencial da criança, como que está sendo a vida dela, como está sendo as relações, porque eu acho que daí já dá para a gente tirar informações suficientes, né? Eu faço uma anamnese bem completa para a gente encaminhar o tratamento com essa criança, né? Tem gente que falava assim para mim no começo: ah, atender criança é mais fácil que atender adulto. Tudo bem, né? Eu não tinha experiência, eu acreditava. Eu falo, o quê?
Atender criança, você tem que atender a equipe inteira dela ali. Você tem que dar um suporte completo para a família, né? É Então, exatamente eu falo, eu não acho, eu acho muito mais difícil atender criança do que adulto, porque o adulto você tá lá, você resolve com ele. Agora, criança, não, né? Você precisa entender as relações que estão se formando e se dando ali. Bom, aí eu ia entrar agora nessa questão que você falou, né, Cris, que a criança pode usar de uma dor, de alguma coisa assim, para fugir da situação, né, de algumas situações que deprimentes ali, né, que pode ser a escola, né, que são as experiências sociais da criança, né, porque a criança, quando ela começa a desenvolver a linguagem, são nessas relações sociais, né? Então, o primeiro modelo de relação que ela vai ter é com os pais e com os familiares. É ali que ela vai aprender o básico de se relacionar com as pessoas. E o segundo modelo de interação, ela vai ter com as outras crianças e os coleguinhas. E onde que vai acontecer isso? Na escola. Uhum. Né? Costuma ser a primeira experiência da criança com outras crianças, né? Tudo bem, pode ter um primo ali, né, e tal, mas com um grupo de crianças, né, que acontece ali na escola. Agora eu não sei, né, como é que vão ser esses grupos, enfim, acho que vão ser menores, né? Não sei como vai funcionar aí daqui para frente as aulas. Bom, aí o que ocorreu? Tem um estudo que algumas psicólogas realizaram que eles fizeram. Eles observaram algumas crianças no recreio. E o que foi observado? Que algumas crianças deprimidas, elas se isolam e elas ficam mais tempo sozinhas e elas acabam se envolvendo com interações negativas, do Hum. tipo, elas até tentam se aproximar de outra criança, mas de que forma ela vai se aproximar? Por exemplo, ela vai ver o menininho ali brincando no chão, engatinhando e tal, ela vai, chega e pisa na mão do menino. Esse tipo de interação negativa e agressiva, né? Aí é claro que isso acaba afastando mais as outras crianças e ela acaba ficando mais isolada. Mais Então a criança deprimida. é mais deprimida, porque aí você fica triste, né? Quem que quer ficar sozinho? Né? Uhum. A gente precisa, né? A gente precisa do amor do outro, de se relacionar com o outro. Então, assim, a criança ela precisa aprender como se relacionar socialmente. E é importante a gente entender se essa criança ela não sabe não aprendeu a se relacionar socialmente com outras crianças, ou se ela não, ela aprendeu, mas ela não está conseguindo executar por alguma timidez, por exemplo, ela chega lá, ela não sabe como agir, ela não sabe como chegar nos coleguinhas para se enturmar e ela acaba ficando isolada. E aí que eu acho que entra um pouquinho, né? A questão da agressividade, que é aquela criança que vai pisar na mão do amiguinho, e a questão do mais tímido, né? Que tá ali e tal, mas não consegue interagir, não consegue se relacionar. E é importante a gente entender isso, né? Para saber onde que a gente vai mexer ali quando for tratar dessa criança. É Uhum. importante a gente distinguir a diferença. Eu fiz um roteiro aqui, gente, para não esquecer de falar nada e Tá não ótimo. perder a linha. Tá todo mundo ok? Todo mundo escutando? Não travou mais? Tá tudo certo. Tá tudo bem, né, gente? Eu sei que ainda tô meio congeladinha aqui, mas vamos seguindo. Tá, vamos, tá caminhando. Tem alguma É, pergunta aí, tem Cris, um que você quiser comentário da trabalhar? Camila. Tem um comentário Hum, da Camila Miranda, que fala assim: interessante abrir a cabeça e entendimento de que depressão não é apenas isolamento, tristeza ou choro. sim, é.
Não é só tristeza, né? E a gente também não pode se basear na tristeza de uma criança para dizer que ela está deprimida, né? Porque, como eu falei, ficar triste é normal, né? Agora, vamos acompanhar o quanto essa tristeza está durando ou se repetindo, né? Porque às vezes a criança oscila, né? Ela está triste, mas daqui a pouco ela está feliz, daqui a pouco ela está triste de novo, né? Mas quanto isso está se repetindo? Bom, um sinal que é importantíssimo, né, tanto na criança quanto no adulto, que eu acho que esse sinal é muito importante da gente perceber, é quando a criança perde o prazer por coisas que ela gostava de fazer. A criança estava sempre feliz, adorava fazer educação física, aí de repente começou, ah não, agora tô com dor, não vou fazer, prefiro ficar sentada no banco hoje só olhando. Aí entra a questão da fuga, né? Outra Uhum. questão é o rendimento escolar. Ele começa a cair. Às vezes ele cai de repente, né? Uma criança que está indo bem, de repente as notas vão lá para baixo. Por que que isso acontece? Porque o nível de concentração da criança fica baixo. É mais ou menos o que acontece com o adulto também, não consegue se concentrar, né? Fica naquela coisa, fica uma coisa arrastada, uma coisa difícil. E essa sua observação agora é interessante, que nesses momentos aí, a depressão pode se assemelhar até de forma errada com o TDAH, o déficit de atenção, Isso, por isso né? que é muito complexo, né? Por Uhum. isso que eu falo, é muito complexo O- você diagnosticar, né? Por isso que eu acho, né, a gente ir tratando, né, conforme as coisas vão aparecendo. Um olhar As muito questões. apurado, né? É. Bom, e assim, o que dentro dessas pesquisas, né, o que os professores mais se queixam é num déficit de habilidades sociais. Ah, vamos fazer alguma coisa em grupo, algum trabalho em grupo, alguma atividade em grupo. Essa criança ela vai ter sempre uma dificuldade ali, né? Mesmo porque talvez ela já não tenha, porque tem as panelinhas, né? Os grupinhos ali de amigos, né? Que isso é uma coisa que a gente leva lá da infância até na vida adulta, né? A gente tem as panelinhas, os grupinhos, e essa criança ela não consegue, não consegue interagir, né? E aí entra de novo as duas coisas. Aquela criança que é mais agressiva, ela não é aceita pelos colegas, então ela vai ser deixada de lado mesmo. Agora a criança que fica mais em um modo mais fechado, mais tímido, mais quieto, mais isolado, ela costuma ser bem aceita pelo grupo de crianças. E às vezes tem até uma outra que vai vir chamar, né? Ah, vem participar com a gente, né? Então, estão aí algumas diferenças. Uhum. Mas você acabou falando aí também muitas semelhanças, viu, Bianca? A questão da desatenção, que é normal acontecer com adultos e com crianças. Tem uma outra característica aí que você falou, deixar de gostar de fazer coisas que antes eram muito Isso. prazerosas. Isso também é uma semelhança entre adultos e crianças. Sim, é. É por isso que eu falo, é semelhante, mas é diferente. É muito Uhum. complexo, é uma questão muito complexa. Acho que até por isso que o pessoal deixa de estudar, né? Falar isso aí É, é muito difícil. tem medo, tem Né? medo. O pessoal tem medo de, é como se fosse uma ferida assim muito delicada. Não vou mexer não, deixa quieto. Deixa quieto, vamos esperar virar adulto, aí a gente resolve, né? Aí já era, já estragou É, tudo. aí já. É. Bom, e aí também aparecem os modos de recusa escolar, né? Fica com Hum. fobia à escola, aparece a ansiedade, né? Não sei, Cris, você já teve algum caso assim de criança meio ansiosa, depressiva? Porque no seu capítulo você fala bem como identificar a ansiedade, né? Você já teve alguma Uhum. experiência assim? Como você é Sim, professora, né? Já esteve em sala de aula? sim, essa questão, inclusive, da recusa, né, de ir à escola, não querer mais participar do grupo escolar, de estar assistindo às aulas, e você está se preocupando em achar que o problema está na escola, e muitas vezes não, está na criança, porque ela está apresentando ali quadro de ansiedade, quadro de depressão, e que os pais não sabem, que eu muitas vezes, por própria ignorância, também não sabia ali dentro da sala de aula, porque
vi a entender aí de saúde emocional, eu vim muito tempo depois de já ser professora em sala de aula. Então, as dificuldades que eu vejo muitos professores terem hoje também fizeram parte de mim. E é por isso que eu Uhum. busco hoje muito essa questão de levar conhecimento para os professores. Porque muitas vezes eu via assim, crianças que se recusavam a estar na escola, eu não entendia por quê, crianças que se irritavam muito, se estressavam muito, e eu não via motivo para isso. Estava sempre relacionado a essa questão da depressão, da ansiedade. Não fazer lição, né? Eu até coloquei aqui, não fazer lição, faltar, não produzir, né? Atividades Uhum, escolares. E às vezes não é nem porque a isso. criança não gosta, né? É alguma coisa que está ali dentro dela, que está machucando e ela não sabe como lidar, né? A gente que é adulto não sabe como lidar, imagina a criança. Uhum. É, que a gente também tem que pensar que a depressão, ela vai atingir a autoestima do sujeito, seja criança ou adulto. Sim, é isso mesmo. Uhum. Bom, então, acho que Tem a comentários importância. aqui. Tem? Vamos lá, então, os Tem. comentários. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não estou olhando para a tela, que eu estou olhando para o computador, que eu consigo te enxergar melhor no meu computador e ler os Tá? comentários melhor. A Keiko deixou assim, live muito importante. Vejo muitas estas questões relacionadas às crianças e adolescentes que eu atendo. Interessante a Keiko falar, porque ela atende adolescentes no consultório, né? Então é Aham. pertinente aí. A gente está falando uma fala importante. Sim, A sim. Camila colocou assim, e tem o imaginário social da infância como um período necessariamente feliz. Acho que isso torna o assunto mais delicado para os adultos lidarem. É verdade, né? É, A gente tem essa ilusão que ser criança é viver num é mundo feliz. mágico, encantado e sempre feliz. Sim, é. E não é, né? Muita Uh-uh. criança sofre, né? Todas as crianças, se estiverem passando por problemas, né, vão Sim, sofrer. E é. os pais, os professores precisam compreender isso. Não são É. máquinas, são seres humanos iguais a nós, iguais a E, gente. e isso que é importante, né? Quando a gente está envolvida com uma criança, a gente precisa estar sempre com esse olhar apurado, né? Seja professor, sejam os pais, sejam ali quem está próximo, primo, família, né? Porque isso afeta tanto a criança quanto quem está em volta, né? Que acaba Uhum, sofrendo também com esses comportamentos, ou sejam isolados ou agressivos, né? Isso afeta todo mundo. E assim, a falta de acompanhamento, né? A falta de ter alguém que tenha esse olhar e que encaminha essa criança para um acompanhamento, acaba trazendo mais sofrimento, né, para a família e para toda a comunidade escolar também, né, porque toda a rede social que aquela criança está fazendo parte. uhum, isso aí. É, Tem e assim, comentário aqui de novo. tem. Ai, Então vamos lá. desculpa, te cortei. Conclui, Não, conclui. pode Depois falar. Não, eu ia posso? começar já. Eu já estou encaminhando para o final aqui já. Aham. A Marluce colocou assim: eu conheci um adolescente que era o primeiro aluno da escola e em pouco tempo passou a ser um adolescente com déficit de atenção. Descobri depois que ele se sentia sozinho, não queria ir para a escola. Adolescência é uma fase muito complicada, né? Eu tenho muito relato assim que chega para mim na clínica, tipo, ali 13, 14 anos, que está entrando na adolescência, né? O responsável chega para mim e fala: "Nossa, mas ele era uma criança tão feliz, tão alegre, não sei o que que aconteceu", né? Hum, E era um pouco disso exatamente que eu ia falar. Porque assim, o adolescente, né, ele tá com um turbilhão de hormônios dentro dele, né? Começa essa questão amorosa, essa questão relacionada à sexualidade, de ter que ser mais aceito pelos outros, né? Então acontece muito esse tipo de mudança na passagem para a adolescência, né? E assim, o que eu ia falar era exatamente sobre isso, né? Quando a gente vai fazer esse acompanhamento, o que nós fazemos? Primeiro, a gente precisa olhar a parte física, né? Vamos ver se está tudo bem com essa criança. Ela não está com algum problema hormonal, ela não está com falta de alguma vitamina, ela não está com uma desordem química no organismo que pode estar fazendo isso, né?
Tem uma pessoa que eu atendo que ela falou para mim, é, eu tô com. Eu fui no médico há um tempo atrás, eu tava com anemia. Ah, você tratou? Não. E assim, se a gente for pensar, isso aí um problema químico do organismo. Se você está sem ferro no organismo, como é que você vai ter vontade de fazer as coisas? O primeiro sintoma da falta de ferro, da anemia, é fadiga. E aí, você está deprimido ou você está com falta de ferro no organismo? Uhum, Não é? isso aí. Então eu sempre falo, né? Precisa fazer um acompanhamento, vamos fazer um check-up, vamos ver se está tudo em ordem com esse exame de sangue. E, E depois aí a gente parte para as questões de relação, né? Vamos ver como se dá essa relação com os pais, essa relação com a escola, para a gente entender o que está acontecendo, né? Todos os tipos de relação que essa criança está envolvida, né? E eu sempre falo, né, na minha abordagem, que ela não é muito difundida, né? A gente é um pouco, né? A gente fica sempre mais na psicanálise, na TCC e tal. Eu falo assim, não é só importante a gente ver como a criança se relaciona com as pessoas. É importante a gente ver como as crianças se relacionam com as coisas também. O jeito que ela pega uma caneta, o jeito que ela joga um livro, é aí que a gente vai percebendo na sutileza se ela tá com raiva, se ela tá ansiosa, se ela tá nervosa, né? Tem criança, porque a gente faz atendimento nude com criança, né? Eu percebo que tem criança assim, tá jogando Uno, tá jogando vareta, e assim, aí é até uma questão mais de ansiedade, né? Enquanto tá rolando o jogo ali, a criança já tá olhando quantas varetas eu peguei e já tá contando os pontos para saber quem ganhou. Então é um Uhum. negócio muito lá na frente, né? Aí é uma questão de ansiedade. Peraí, né? É... E assim, é preciso a gente olhar tudo isso, né? E assim, é claro que o professor não vai dar conta, né? Eu acho que o Isso. olhar do professor, ele tem que vir, né? Opa, né? Tá caindo o rendimento, não tá mais gostando de fazer as coisas que gostava, né? Tá se isolando. Opa, né? Vamos cuidar disso, né? Eu acho que para o professor é mais importante só reconhecer essas questões. Agora, quem vai fazer o acompanhamento, aí já precisa passar por uma avaliação profissional, né? Aí é essencial a avaliação profissional. E, assim, na nossa avaliação, é isso que eu estou falando o tempo todo, né? Uhum. Você fazer dar uma geral mesmo ali na vida da criança, né? Ver, consultar pais, consultar amigos, consultar família. E acho que é isso. Acho que trabalho com criança é sempre um trabalho em equipe, é um trabalho muito complexo. E quem fala para mim que atender criança é fácil, eu falo que não é, não, é um desafio. Atender a criança ela é um desafio, a gente tem que estar muito bem preparado, seja como professor em sala de aula, ali, seja como psicólogo fora, né, dos consultórios ou dentro da escola também, psicólogo escolar. Porque conforme a gente estava conversando na live anterior, lá com a Bia, nós estamos lidando com seres humanos, são vidas, e cada vida tem a sua importância, cada vida é única, e a gente tem que ter esse olhar bem cuidadoso, bem zeloso, independente da profissão que você estiver exercendo, seja professor, seja psicólogo, você tem que se preocupar com o que você está fazendo na vida do outro, qual é a transformação que você está promovendo ali, se é boa ou se é ruim, né? É, exatamente. Uhum. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que essa foi a minha contribuição. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, estamos Deixa eu ver aqui. aqui. Tem comentários sim, deixa eu ler. A que colocou? E a importância do nosso papel. Opa, Opa, ficou o tudo que azul. aconteceu aqui? Você tá aí? Eu tô aqui, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, normal. É Ué, problemas do Instagram. não, Tá é que eu todo fui. mundo ouvindo? Não, eu fui clicar aqui para ver os Hum, comentários e fiquei toda azul. é. Ixi, Cris, será que eu vou ter que sair e entrar de novo?
Deixa eu A ver gente aqui. já tá... Ah, Opa, voltou. voltou. Ah, tinha virado a câmera. Ah, Descobri. tá. Ó, a Keiko colocou assim, e a importância do nosso papel de levar estes conhecimentos para os profissionais da escola, para os pais e outras pessoas que convivem com a criança e os adolescentes. É muito importante, né, Bianca? Muito importante. E eu acho que Uhum. essa é a nossa função, essa é a função do nosso trabalho, do nosso livro, né? Eu acho que é exatamente levar esse tipo de informação, né? Um Uhum. material muito rico. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Que até acho que a gente fala ali, acho que a Larissa escreve ali na introdução do Uhum. livro, né? De Isso. passar mais informação, psicoeducar, né? As pessoas precisam saber, né? E assim a Ah, gente acaba ajudando um monte de gente, um monte de criança que pode estar aí sofrendo, né? exato. Ajuda a professora, ajuda pai, ajuda a criança e vamos todo mundo se ajudando. Toda a A rede, né? Camila, a Camila até colocou assim, muito importante essa questão de também cuidar do biológico, conforme você falou. É, A Keiko colocou, Bianca, é verdade, Bianca, fazer exames nessa fase é muito importante, pois quando a criança chega na adolescência, são tantas cobranças e exigências e apresentam dificuldades de lidar com todo esse contexto. sim, é mesmo. Porque, nossa, na adolescência é hormônio, são questões de identificação, né? É aquele momento que ele está passando para a vida adulta, né? Que ele está criando a nova identidade, né? Eu acho que é o Otávio que fala bem legal sobre isso no livro. Não sei, acho que ele não está participando da maratona, mas tem o Hum, capítulo dele lá que é. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Que eu acho que ele ia falar alguma coisa de identidade. Agora, o duro é que tem tanta coisa no livro que fica até difícil de achar, tem. né? Uhum, Vai vendo aí, Cris, para mim, enquanto eu tô procuro aqui, procurando. se tem mais comentários, mais Comentário? perguntas. Eu vou Tem uma, procurando aqui. tem uma pergunta da Camila Miranda para você, tá? Tá, vamos lá então, Posso Camila. ler? Pode. Bianca, Bianca, na sua experiência, você percebe depressão em crianças pequenas? A partir de que idade, assim, você consegue perceber isso? Olha, Camila, eu acho que em criança pequena, não sei o que que você está querendo dizer com criança pequena, tipo 3, 4 anos, nessa faixa, porque é mais ou menos, na minha experiência, é a idade que eu comecei a atender. Então, eu acho que são muito novinhas ainda nessa idade. Eu acho que dá para a gente começar a perceber por volta de 6, 7 anos. Eu acho que fica um pouco mais claro para a gente, porque a criança já sabe se posicionar um pouco melhor. Uhum, é verdade, né? A criança É, muito pequenininha ainda não sabe verbalizar, ainda não, ela não é, sabe, né, se entender ali socialmente. Mas quando ela começa por... engraçado, né? Que assim, a maioria dos diagnósticos que a gente percebe, que a gente realiza nas crianças, vai ser quando elas entram na idade escolar, quando elas começam a interagir com os outros. E aí a gente isso. começa a perceber que, peraí, algo está diferente. Por quê? Quando o pai está com o seu filho dentro de casa, principalmente quando é filho único, ele não tem parâmetros. Ele não tem como comparar aquela criança com outras. É. Então, situações de depressão ou qualquer outro transtorno, enfim, pode ser mascarado nesse momento enquanto a criança ainda não interage com outras. Então, por isso que muitas vezes os diagnósticos acontecem na fase quando a criança entra na escola. Que aí acende a luzinha amarela do professor, o professor começa a indicar para esse pai, para essa família, que alguma coisa ali pode estar fora do que a gente pode considerar como normal, né? Uhum. É isso mesmo. Então, temos mais alguma coisa, mais algum comentário ou encerramos já? A Camila colocou assim, ainda assim penso que são muito pequeninos, crianças de 6, 7 anos para tanto sofrimento. Com certeza, Também acho. Com com certeza. certeza. Mas, Bianca. oi, vamos lá. Ah, não, apareceu mais um comentário aqui. O pessoal está comentando. Deixa eu ver, o comentário Que da bom, né? Larissa. Quer dizer que o É, pessoal está gostando. Ótimo. sim, porque quando estão na escola se tem outras crianças para comparar.
Porém, crianças bem pequenas podem apresentar depressão. É isso aí, Larissa, é verdade. A gente precisa É, tomar muito cuidado, né? é. Eu acabei saindo do seu capítulo aqui, tinha separado uma parte do seu capítulo que eu quero ler para a gente encerrar a nossa live. Na live da Beatriz, eu acabei conseguindo só ler o início, eu queria ler um trechinho do final Ah, e foi. Peraí, bom, deixa eu ver que eu o reservei meu aqui. tá na página 40. Não, eu já achei, eu só Ah, tinha já me achou? perdido aqui. Ah, tá. Assim, ó, a depressão infantil se mostra de forma bastante significativa. A necessidade de alerta para os sintomas de pessoas que estão envolvidas diretamente com as crianças é evidente, e a falta de tratamento perpetua o sofrimento da criança e de todos os envolvidos, inclusive a comunidade escolar. O psicodiagnóstico é importante para atender ao pedido da ajuda dessa criança, mas antes de chegar até um profissional qualificado, é necessário que pais e educadores estejam atentos às manifestações das crianças e abertos a escutá-las, buscando entender seus significados. Adorei esse trecho, viu? É, Adorei. é muito bom, porque assim, né? É só dessa forma que eles chegam na gente, né? Senão eles Uhum. continuam lá no sofrimento e acabam não tendo a oportunidade de entender e resolver essas coisas ainda quando crianças, né? Como a gente falou, depois fica adulto, aí já fica mais complicado. Uhum. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. Eu Mais um também. tema assim importantíssimo para a gente levar de esclarecimento aí para as pessoas. Eu espero que quem está aqui, que assistiu essa live, que possa ter aí aprendido um pouquinho mais sobre a importância da gente ter um olhar cuidadoso para as crianças, seja dentro da escola, seja na família. E, Bianca, tem algum material gratuito, algum material que você, enfim, vende, trabalha, que você quer falar aí para a gente? Fique à vontade. Bom, tem o nosso livrinho aqui, né? Claro, que é o mais importante de todos. Exato. E tenho também um material gratuito que foi feito lá na mentoria da Larissa, do curso do Bruno, que é o workbook para os professores, né? Então eu tenho o arquivo dele no Google Drive. Não sei como que eu posso fazer, colocar o link aqui agora. O que que você acha, Cris? Não Você sei. tem você tem o livro um e o livro 2, não tem? Tenho os dois. Os Tá dois. ótimo. Então a gente vai fazer o seguinte: todo mundo que quiser receber esse livro, é livro digital, são cadernos de exercícios para os professores. Esses exercícios foram criados, elaborados pelos psicólogos, como a Bianca está falando. Vai ter que fazer um deverzinho de casa que está todo mundo fazendo nas lives anteriores. Printa a tela dessa live aqui agora, marca eu e a Bianca lá no Stories, compartilha esse print no Stories, tá? No seu Stories, e marca lá, menciona eu e a Bianca. Eu sou, de repente, Cresci Psi, tá escrito bem aí no título da, da live, com Y no final. Bianca, você tá como? Eu tô Bianca Psico, ó. Tá escrito lá em cima também, ó. De repente cresci psi com Bianca Psico. Viu? E aí é só Então, vocês compartilharem no stories de vocês, marcando a gente, porque quando vocês marcam, automaticamente nós somos notificados no direct, né, Bianca? E aí isso mesmo. a gente envia os links para vocês acessarem o material, que é maravilhoso e é gratuito, e que eu já bem pensei aqui que vocês têm que pagar, cobrar, porque o material está muito bem feito e muito elaborado. A gente tem o gratuito, né? Que é para a pessoa ter Uhum, um gostinho, né? Que é esse uhum. workbook. E o pago tá aqui, ó, gente. Esse aqui vale a pena. Exatamente. Esse vale ouro, gente. Esse vale ouro. Um pouquinho que vocês estão vendo do livro aqui nas lives, estão sabendo, estão percebendo quanto que vale esse livro. E olha que a gente nem trouxe, nem conseguiu trazer todos os autores para cá, né? É. Você falou que foram 16, né? Então faltaram São, 10. são 26 capítulos, né? Eu vi que É, foram capítulos assim muito legais que ficaram de fora, mas tá tudo certo, a gente faz aqui o que a gente pode, né? é isso mesmo. Então tá bom, Bianca, mais gente. uma vez Cris, agradeço, tá?
Eu que quero agradecer você agora por ter disponibilizado esse espaço. Adorei fazer a live. Agora eu vou fazer mais lives. Agora eu já perdi o medo aquele primeiro medo da primeira, assim. Então, vamos embora agora fazer live e levar informação para as pessoas, né? Olha, É se isso você tá aí. nervosa, ninguém sabe, viu? Porque você tá numa tranquilidade. Não, agora eu tô. Eu tava nervosa no começo, agora É, tranquila. então invista aí nas lives, porque você tem muito potencial para levar conhecimento para as pessoas. Não fica se escondendo, não, viu? Que bom, E que ótimo. a hora que você quiser voltar aqui, meu perfil está aberto, eu estou sempre recebendo colegas para vir fazer live aqui comigo. Eu gosto muito dessa interação, porque eu aprendo com vocês, né? Eu ajudo, mas acho que eu sou mais ajudada do que eu ajudo. Eu aprendo muito e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Ah, eu adorei também. Eu acho que o próximo, então, a gente combina de fazer no meu. Aí você que vai ser a convidada. Isso! Vou para lá, não tem problema nenhum. É só escolher um tema, manda o pessoal para lá, eu convido o pessoal, manda o pessoal para sua página, para o seu perfil, e a gente faz uma live lá, uma conversa, um bate-papo lá, tá bom? Tá certo. Então tá bom, pessoal. Todo mundo que acompanhou aí, mandou pergunta, muito obrigada. Se vocês quiserem, me manda lá um direct, manda uma mensagem, né? Isso. Tem o meu contato aí do Instagram. De repente, se precisar de outro contato, eu passo para vocês e estamos aí, tá bom? Tá. Muito Então tá bom. obrigada, viu? Obrigada a você, um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.